tornamos teus filhos. As nossas vidas hoje, Senhor, estão entregues a Ti. Revela-nos a Tua vontade. Revela-nos o propósito para o qual nós estamos aqui nesta terra, para o qual nascemos para cumprir, e assim faremos, porque o nosso compromisso é com Você, Senhor. Nosso compromisso é com Você. Sabemos que não somos obrigados, a fazer aquilo que Você quer, mas de boa vontade, por amor a Ti, nos colocamos disponíveis para fazer aquilo que Você quer. Estamos nesta terra para cumprir a Tua vontade. Sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar esse privilégio, esta honra de fazer o que Você quer. Graças, Pai, graças te damos. Aleluia, amém, glória a Deus, amém, aleluia. Fala para o teu irmão antes de sentar. Diz para essa pessoa: você está na terra para cumprir o propósito que Deus traçou para você. Isso, dá um abraço para essa pessoa enquanto você está. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Deus gosta disso, Deus ama isso. Na verdade, amados, você não nasceu e aí Deus determinou um propósito para você. Não foi assim. Deus tinha um propósito e por isso você nasceu. Deus tinha algo para fazer na terra. E aí o que aconteceu? Você nasceu para esse propósito, para cumprir isso. E é a única forma, a única maneira de você ser feliz. É a única forma de você ser feliz. É cumprir o propósito que Deus traçou. Eu vejo muitas pessoas buscando e indo atrás dos seus sonhos, e indo atrás dos seus projetos, dos seus planos. E isso é bom colocar metas e objetivos, mas você só será realizado, só será plenamente feliz quando você, meu irmão, estiver cumprindo o propósito para o qual você nasceu. Ao invés de buscar os seus sonhos, ao invés de buscar os seus projetos, entra nos planos abençoados de Deus. Entra nos planos que Deus traçou para a sua vida. Então aí sim, todos os seus sonhos serão concretizados. Por quê? Porque não há prosperidade sem fazer a vontade de Deus. Não há prosperidade, não há felicidade, não há plenitude sem fazer a vontade de Deus. Você precisa fazer a vontade de Deus. Você precisa fazer aquilo que Deus planejou para a sua vida quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Eu vou te dizer uma verdade. A palavra de Deus diz que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus nos viu e traçou todos os nossos dias. Tudo traçado, escrito no seu livro. Deus te ama muito antes de você nascer. Sabe, é interessante, antes que a terra fosse formada, Deus já pensava em você. Amém. Enquanto você nasce de novo, no instante que você nasce de novo, então o que acontece? Você já começa a cumprir o que Deus traçou. Antes disso não, porque Deus não tem comunhão com a pessoa que não nasceu de novo. Eu vou dizer de novo: Deus não tem comunhão com quem não nasceu de novo. A comunhão dele é com seus filhos. E não é todo mundo que é filho de Deus não, meu irmão. É só aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui e você não tem certeza de salvação, ou seja, você ainda não nasceu de novo, no final do culto nós faremos um apelo, no final do culto nós faremos um convite, e você terá a oportunidade de cumprir aquilo que Deus traçou para você, de entrar na melhor parte, de simplesmente cumprir a vida real que Deus trouxe para você. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Mas eu gostaria que vocês abrissem em 2 Pedro. 2 Pedro. Aleluia. Deus é bom. 2 Pedro no capítulo 1. Aleluia, Deus é bom. Oh, louvor abençoado. Que louvor de gente.
coisa maravilhosa. Esse ambiente do céu aqui na terra realmente é espetacular. É bom demais quando você cria esse ambiente. Pastor, e isso pode existir em qualquer lugar, desde que haja um ajuntamento de santos que tenham o mesmo propósito. É bem diferente com a pessoa na casa ouvindo, assistindo no YouTube. Essa ministração vai estar no YouTube, sim, amanhã, com certeza. Mas é bem diferente, meu irmão. Há uma unção, há todo um ambiente preparado aqui. E muitas vezes, amados, milagres acontecem enquanto a mensagem é ministrada por causa desse ambiente que está preparado. Amém, querido? Então, sempre que você pensar, rapaz, eu vou para a igreja ou não? Venha para a igreja. Porque Deus quer que você esteja na igreja. Deus quer que você congregue. Amém, queridos? Deus quer que você tenha comunhão com seus irmãos, ligação com seus irmãos. Amém? Então, 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 2. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Repete comigo: todas as coisas. Ok, continuando. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, nos é dado todas as coisas através do conhecimento completo da palavra de Deus. Aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude foi Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus. Então o conhecimento é que nos traz todas as coisas que Deus nos deu. Amém? Continuando. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, observe agora esse trecho fantástico, para que por elas, ou seja, as promessas preciosas e muito grandes, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Aleluia. Aleluia. Glória. Essa ficha tem que falar. Amados, temos a natureza humana, nosso corpo, aquilo que a gente tem, natureza humana, sentidos, natureza humana. Mas o que esse versículo está dizendo é que quando nós nos apropriamos dessas grandes e muito preciosas promessas que sabemos de antemão que está na palavra de Deus, nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. Ou seja, em você tem a natureza de Deus dentro de você. A natureza de Deus dentro de você. Deus habita dentro de você. Por muitos anos, pessoas chegaram para mim e disseram: vamos para a casa do Senhor, se referindo a essas 4 paredes. Vamos para a casa do Senhor. Até que eu descobri que Deus não habita em templos feitos com mãos humanas. A palavra de Deus diz isso. Na verdade, Deus estava lá no Santo dos Santos, no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão e nos outros templos que foram construídos depois. Mas quando Jesus disse está consumado, então o Espírito Santo, que é Deus, saiu de lá e se mudou para dentro de todo aquele que nasceu de novo. Então, não apenas você é a casa de Deus, não, mas você participa da própria natureza de Deus. Olha para o teu irmão e diz: meu irmão, não é pouca coisa não, rapaz. Deus tem a sua natureza e nós participamos dela. É isso que eu quero dizer. Eu sei que para alguns é um pouco difícil entender isso, principalmente quando muitas vezes foram falado para nós que a gente era um povo miserável, pecadores, desgraçados, dependendo de uma misericórdia. Por acaso Deus quisesse estender a sua mão para nos abençoar. Eu estou dizendo porque eu já ouvi isso.
Na verdade, eu já li isso. Ainda prego isso por aí afora. Mas quando eu vejo que Pedro escrevendo na sua carta, ele diz: não, a gente é coparticipante da natureza de Deus. O tema dessa mensagem é necessário crescer. Repete comigo: é necessário crescer. Então diz: para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Agora vem uma coisa importante, que é o textual, é o tema que eu quero começar a partir daqui. Ô pastor, você estava falando até aqui, de introdução, querido. Agora a gente vai entrar na mensagem. Amém? Deixa eu logo marcar aqui. Pronto, vamos lá. Por isso mesmo, por isso o quê? Por ser coparticipante da natureza divina, por termos essas preciosas e muito grandes promessas, uma simples interpretação do texto. Por isso mesmo, reunindo a vossa diligência. Qual o contrário de diligência? Negligência. Ou seja, é necessário ser diligente. Está mostrando que existe um trabalho. Aí diz: associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos ou infrutíferos, ou pessoas que não dão fruto, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Nós temos, amados, falado muito sobre fé. No Rema se fala bastante sobre fé. Esta igreja, nós temos tido conferências de fé. E mesmo quando não é uma conferência de fé, quando é qualquer outra conferência, sempre se fala de fé. Porque é a única forma de você receber alguma coisa de Deus. Você não recebe algo de Deus porque você, digamos, fez alguma coisa e tal, e por isso você mereceu. Não. Você recebe por graça e pela fé. A parte de Deus é a graça, a nossa parte é a fé. Deus nos dá por graça, ou seja, como diz o apóstolo Guto, ele foi para a nossa casa e decidiu nos abençoar, simples assim. E nós recebemos pela fé. E nós temos visto tantas pessoas falando sobre fé. No século XIX, século XX, tem muitos pregadores se levantaram e começaram a falar, a ministrar bastante sobre fé. E é necessário ministrar sobre isso. Jesus falava sobre isso. E se tinha uma coisa que tirava Jesus do céu, era justamente quando a pessoa não estava em fé. Rapaz, ele ficava chateado. Ele ficava por conta. Podiam falar mal dele, podia falar mal de todo mundo, mas se não andasse em fé, então isso tirava Jesus do sério. Por quê? Porque é o único caminho, a única maneira de você receber alguma coisa de Deus é pela fé. E a fé não vem pela oração, a fé não vem pelo jejum, a fé não vem por simplesmente você fazer alguma coisa. Não, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós, muitas vezes, pedimos alguma coisa a Deus e não a recebemos pela fé, nada acontece. Muitas vezes a gente pensa que está crendo, mas não está crendo, está tendo vontade. É apenas desejando, tendo uma vontade. Olha, seria muito bom, está sonhando, imaginando, tudo isso é bom, mas isso não é fé. Fé é certeza que já recebeu. Amém, queridos? Mas o que eu quero trazer nesta noite é que existe muito mais do que fé. Eu quero mudar agora o tema da administração. Vai ser além da fé.
Não, recebi um toque do Espírito, por isso. Existe algo muito maior do que apenas fé. Eu quero abrir e mostrar hoje o quadro todo. Não vai dar para mostrar o quadro todo, claro, mas a gente fala o que a gente puder até chegar, até depois a gente continua, mais na frente. Existe algo mais do que simplesmente fé. E quando você apenas aplica a fé, e pensa na fé, e anda na fé, e ora em relação à fé, e pensa, apenas prega, apenas ouve, apenas fé, você fica faltando em outras áreas. E muitas vezes você pode ficar inativo no reino de Deus. O diabo poderá parar você se os seus olhos estiverem apenas focados num assunto e não no restante. A gente vê várias coisas aqui importantíssimas que devemos associar à nossa fé. Devemos associar a nossa fé. Não é apenas fé, é simplesmente muito mais do que apenas fé. Devemos viver pela fé, mas concordo que existe muito mais do que apenas viver pela fé. A palavra de Deus diz que permanecem a fé, a esperança, o amor, mas o maior deles é o amor. Olha aí, você pode estar vivendo pela fé e não andando em amor. Sua fé não vai funcionar, porque a palavra de Deus diz que a fé opera pelo amor. A fé opera pelo amor. Você recebe de Deus pela fé, mas você doa pelo amor. Você recebe de Deus pela fé, e você doa, você dá, você presenteia, você semeia por amor. Se você não semeia por amor, se você não doa por amor, se você não dá por amor, nem adianta dar. Deus não recebe esse tipo de coisa. Existe além da fé. E eu vou trazer algo importante. Ele fala várias coisas aqui: virtude, conhecimento, fala domínio próprio. Mas eu gostaria de trazer para vocês essa palavrinha chamada perseverança. Perseverança. Eu vi alguém colocou no Instagram, estava assim escrito: ei, você lembra daquela pessoa que desistiu? Pois é, ninguém lembra. Quando a pessoa desiste, ela cai no esquecimento. Quando a pessoa desiste disso. Há pessoas que começam bem, começam um fogo tremendo. Estou crendo, olha, eu estou crendo. Ele é o mais crente que tem na igreja. Ele tem mais fé que todo mundo, é uma bênção. Mas acontece, meu irmão, que a perseverança é o que faz você se manter na fé. A fé é o arranque. A fé, você começa, mas é a perseverança que te mantém em alta. E a perseverança não pode apenas ela vir porque você quer. A perseverança, a gente vai ler daqui a pouco em Tiago, fala claramente que a perseverança, ou a paciência, também chamada de paciência, ela não vem por ouvir a palavra, ela não vem por orar, ela vem na tribulação, na angústia, na perseguição, no obstáculo, nos desafios. É aí que nasce a perseverança, é aí que nasce a paciência. E se você apenas começa na fé, mas você não persevera, perseverar em quê, pastor? Perseverar crendo, perseverar amando. Essa parte de perseverar crendo já é difícil, perseverar amando, então. Perseverar falando as mesmas coisas, perseverar ficando distante de pensamentos contrários à palavra de Deus, perseverar colhendo os frutos da honra, perseverar honrando. Está todo mundo entendendo isso? É necessário crescer, sim, mas é necessário crescer na perseverança.
Se eu não persevero naquilo para o qual eu estou crendo, eu estarei retrocedendo. Abre lá Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Eu amo vocês, tá, gente? Amém. Amo cada um de vocês. Amém. Aleluia. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Dez 38. 10:36, por verdade. Diz assim, no 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, hipostases, fé, crer, porque ela tem grande galardão. Versículo 36: com efeito, tendes necessidade de Eu vejo pessoas, meninos, que não cresceu, eles não perseveram, eles pulam um obstáculo, contornam o outro, e quando não dá para contornar, não dá para pular, eles simplesmente desistem, se afastam e saem e não quer mais saber. Isso é criança, isso é menino. Aí é nessa hora que aqueles que são mais maduros na fé devem chegar junto e dizer: ô cara, tu vai desistir? Que é isso? Não é para tu não. Você tem necessidade de perseverar. Você tem necessidade de continuar. Mas e quando a pessoa já é, digamos, velho convertido, já tem anos de convertido, mas continua com atitudes de menino? Tivemos hoje, no nosso café da manhã, uma mini conferência lá em casa. Só os 4 meninos se juntaram na mesa. Eu, Ney, Josh e Jennifer. E nós falávamos um pouco acerca de algumas coisas. Pessoas, homens que têm a síndrome de Peter Pan. Quem já ouviu falar disso? Síndrome de Peter Pan. Ele não cresce. É aquele personagem da animação lá. Ele é um guri. Ele não tem responsabilidades, ou se tem, ele simplesmente se torna irresponsável. E quando ele casa com uma que tem um complexo de Oedipo, e agora, pastor, o que é isso? É aquela mulher que ela é mãe o tempo todo e não esposa. Aí pronto, meu irmão, a desgraça está feita. Porque simplesmente ele não cresce e ela alimenta a sua infantilidade, simplesmente cuidando dele como se ele fosse um menino. Moças amadas de Jesus, vocês que não casaram, saibam escolher, para não escolher o Peter Pan da vida. Escolha um homem, caba macho, caba que enfrenta. Mas eu não estou falando em cima do Peter Pan hoje, estou falando outra coisa. Tá certo? Eu estou querendo, por que eu coloquei isso? Porque muitas vezes isso se transfere para o reino de Deus. Pessoas não perseveram, porque simplesmente elas desistem nas dificuldades, dos problemas, nas situações adversas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Jesus mas nunca falou que você seria, digamos assim, uma pessoa sem nenhum problema quando nascesse de novo. Jesus nunca disse que quando você chegasse aqui na igreja, você ia encontrar todo mundo perfeito. Pelo contrário, aqui é lugar de gente imperfeita. Perfeito só existe no céu, meu irmão. Aqui é lugar de gente imperfeita. A começar do pastor. Aí depois espalha até a igreja todinha. Aqui é hospital. A falta de perseverança em permanecer na fé, em permanecer no amor, tem levado tantas pessoas para onde o diabo quer, porque não perseveraram. E a perseverança, como diz lá em Tiago, ela vem pela tribulação.
Mas é justamente a tribulação que traz a perseverança, que traz a paciência. Se eu fujo da tribulação, eu não vou perseverar. Eu não vou crescer. Se eu fujo da dificuldade, se eu fujo do problema, eu não vou perseverar. Não haverá crescimento nenhum se eu não enfrentar situações adversas. Existem tantas coisas que ocorrem, tantos problemas que ocorrem na nossa vida, e a gente olha, mas eu estou crendo, ou creio em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, eu estou crendo, aleluia, glória a Deus, amém. Deus é bom, Deus é bom. Primeiro mês, segundo mês, e aqui algumas coisas se cumprem, aquilo ali não, mas aquilo ali é o que mais você quer, mas não se cumpre. Oh meu Deus do céu, o que eu faço? Mas o que eu faço? Eu vou falar para o pastor. Aí chega para o pastor diz: continua crendo, irmão. Pronto, era o que ele não queria ouvir. Continua, meu amado, continue crendo. Mas ele não queria ouvir isso. Ele queria ouvir uma proposta, ele queria ouvir uma resposta, ele queria ouvir algo que satisfazesse a sua alma. Mas meu irmão, o pastor ou qualquer outro cristão maduro não está aqui para satisfazer a tua alma. Ele está aqui para edificar o teu espírito. Amém. Edificação do espírito. É necessário haver perseverança. Deixa eu continuar. Eu estou em Hebreus, né? Hebreus. Senão a gente fica aqui e não vai. Vamos lá. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Hebreus 10, 36. Para que, havendo feito a vontade de Deus, depois que fez a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Depois que fez a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Continua. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Pouco tempo, se você perseverar. Muitas vezes, pessoas têm problemas no seu lado, porque ninguém é crente, só ele é crente, e ele tem dificuldade de se manter, de ter aquele descanso, porque fala um, tens um, lá vai, tantas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, parecido com Jesus. Jesus tinha um ministério frutífero, próspero, ministério grande, muita gente curada, muita gente liberta, muita gente livre, mas os de casa não criam nele. Quem? A mãe e os irmãos não criam nele. Ele, na mesma casa. Detalhe, ele era o filho mais velho, ele é quem colocava as coisas em ordem, mas não criam. Eles só creram depois que ele ressuscitou. Só depois. Antes não. Jesus queria ser a pessoa mais desbocada, reclamando, falando, murmurando, dizendo: vocês não estão vendo não, rapaz, tantos milagres, vocês não creem. Ah, meu Deus do céu, o que é que eu faço com vocês? Ele poderia, mas ao invés disso, ele perseverou em fazer a vontade de Deus. Acabou a história. Uma certa vez ele estava pregando, e aí passou lá no telão onde ele estava pregando. Pastor, tinha telão naquela época, na Bíblia Dalsônica tem, tá certo? Na Bíblia Johnson Dawson, em breve, nas melhores livrarias, um pouco descolada na história. Então passou lá no telão: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem conversar com você. Nem para o culto eles iam, e ele era o ministro, nem para o culto a turma ia, e ele era o ministro, o filho, o ministro. Interessante isso. Aí Jesus simplesmente olhou, apontou para os discípulos: aí, meu pai, minha mãe e meus irmãos, porque meus familiares são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Pronto, o objetivo de Jesus não era satisfazer os seus familiares. O objetivo de Jesus
era satisfazer a vontade de Deus. E Jesus perseverou, morreu, ressuscitou, os irmãos creram, e Tiago, o seu irmão mais novo, se tornou pastor em Jerusalém. Sim, aquele que não cria. Se tornou pastor em Jerusalém, é o autor da epístola de Tiago. Simplesmente porque Jesus perseverou, ele não desanimou. Amém. Versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Agora vem o que é interessante. Se ele retroceder, deu para trás, nele a minha alma não se compraz, ou não tem prazer nele. Em outras palavras, meu irmão, preste atenção nisso. Você decepciona Deus quando você não persevera na sua fé. É necessário crescer. É necessário crescer. Ai, meu Deus do céu, olha, eu não vou mais para essa igreja, não quero mais saber dessa igreja, vou ficar em casa. Aí ele fica em casa. Cadê o pastor que não veio me visitar? A palavra de Deus diz que o pastor foi lá, deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida. Ovelha perdida, não foi a que se afastou, não, foi a que se perdeu. Foi a que se perdeu. É diferente. A pessoa se perde por doutrinas erradas, pensamentos contraditórios, palavras fora de lugar, ouve outro, que acaba se perdendo do caminho. O pastor foi lá e trouxe. Mas quando o filho próprio foi que saiu de casa, o pai não foi atrás, não. Ele foi quem veio. Vocês estão entendendo isso? É necessário crescer. É necessário avançar. Eu me recuso a levar nos braços pessoas que já deveriam dar testemunho e dar fruto. Eu me recuso a levar essas pessoas e não estão dando. Eu levo recém-nascidos, pessoas que não têm conhecimento, nasceram de novo um dia desse, não tem nem um remo, mas a pessoa com 6 meses de remo, meu irmão, não é mais nadinha. É preciso caminhar, é preciso andar. Às vezes, quando aquela coisa que eu suporto lá em casa, chamada Chloe, minha mulher, meus filhos amam a Chloe, eu suporto ela, por amor a eles, porque senão, aqui eu tomava um destino. Quando ela era pequenininha, e aí, a gente fica no braço, e aí a Neide fica no braço, bota essa cadela no chão para ela aprender a andar. Ela tem que andar. Sabe, muitas vezes meninos o tempo todo no braço, ele não aprende a andar. Ele precisa sentir a terra dura nos pés. Ele precisa sentir a terra dura. Ele precisa sentir o calçamento. O negócio não é tão fofinho, não. É duro para poder caminhar. No reino de Deus é a mesma coisa. Sim, irmãos, quando a gente ora por pessoas, nós oramos por pessoas, nós falamos, mas pastor, mas não está acontecendo nada. A gente orou e não aconteceu nada. Querido, você está perseverando em Deus em todas as áreas da sua vida, meu irmão? As pessoas olham para você e veem em você frutos. Jesus não disse que olhasse os dons, ele disse, olhe os frutos. Sim, eu sei que existe muito picareta, pilantra, travestido de pastor por aí afora. Eu sei que tem. Eu sei que tem uns cabas que, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se ele realmente nasceu de novo. Na verdade, a maioria nem nasceu de novo. Mas, queridos, isso não é desculpa para você se afastar da igreja. Isso não é desculpa. Essa desculpa aí, quem usa são os meninos. Mas você... Quem morreu por você não foi seu pastor. Quem morreu foi você, se chama-se Jesus Cristo. Ele morreu para que você hoje tivesse a própria vida de Deus e fosse co-participante da natureza de Deus. Amém, queridos? Então, ele diz claramente, o meu justo viverá, e se retroceder, nele a minha alma, o que é alma? Mente, intelecto, emoções, vontade, não tem prazer. Há pessoas que simplesmente não cresceram.
Porque elas têm a palavra, elas se alimentam da palavra, mas não praticam a palavra. Então elas se tornam obesos espirituais. Elas vivem um sedentarismo espiritual. Não faz nada, não pratica, não muda, não é transformado, não tem uma coisa transformada. Pelo contrário, muitas vezes ele quer que o Evangelho se adapte para incluir pessoas. Você sabia que no céu não é lugar de pessoas incluídas, e sim de pessoas transformadas? O Evangelho é para transformação, meu irmão, não é para inclusão, não. O Evangelho é para transformação. Mas pastor, Jesus não disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. É verdade. O que é que ele disse depois? Quem crê? A parte do crer é com a pessoa, a parte de pregar é conosco. É necessário crescer, é necessário perseverar, é necessário entender que existe muito mais do que simplesmente estou crendo. É necessário mais do que isso. É necessário ir em frente nesse sentido. Por quê? Porque Deus, Ele tem o melhor para que nós desfrutemos. E se não estamos desfrutando, nós precisamos crescer em alguma área da nossa vida. Tiago, no capítulo 1, vamos lá agora, Tiago capítulo 1, versículo 2, tem uma verdade poderosa. Versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se alegrar no meio da provação é sinal de maturidade. Amém. Se entristecer no meio da provação é sinal de infantilidade. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, observe que não é você que é provado, é a fé. Produz, uma vez confirmada, produz para nós perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Fé e perseverança. Kenneth Copeland, eu já falei aqui, ele fala em um dos seus livros, ele diz que a fé e a paciência são as irmãs gêmeas do poder de Deus. Uma não vive sem a outra. Onde está uma, tem que estar a outra. Onde está a outra, tem que estar uma. É assim, fé e paciência, fé e paciência, fé e perseverança. A grande verdade é que muitos de nós, quando enfrentamos as dificuldades, aí a gente vence essa, aí enfrenta a outra, aí a gente vence a outra, aí enfrenta a outra, aí essa não dá não, essa está complicada. A partir daí, meu irmão, enquanto você não vencer aquilo, o diabo sempre vai estar lançando isso para ali, o tempo todo, porque o objetivo dele é parar você. Você já notou, irmãos, que o objetivo do diabo é te deixar inativo no reino de Deus? Vamos lá. A quantos você falou de Jesus essa semana? Não responde, sem dúvida, por favor. A quantas pessoas você falou de Jesus? Falou da palavra? Você, essa semana, você orou por pessoas que você não gosta? Não estou dizendo todos que gostam, não. Todos que gostam, eu sei que orou, todo mundo ora. Ah, eu orei por você, pastor, obrigado, eu também amo você, e também orei por você. Mas e aquela pessoa que você não gosta? É sinal de maturidade, é sinal de perseverança, quando você ora por aqueles que te aborrecem. Foi Jesus quem disse isso. Jesus disse que a gente tem que orar até por quem nos persegue, abençoar até aqueles que nos perseguem. Isso é sinal de perseverança, isso é sinal de maturidade, de crescimento, de avanço. É necessário crescer em fé. Rapaz, eu estava com tanta vontade de ir para a conferência de homens e mulheres esse ano, mas não vai dar não. Não vai dar. Não. Eu estou olhando aqui, não. Acabou, seu irmão, tu não vai mesmo não. E você quer crescer em fé dessa maneira? Ah, mas eu sou um milionário. Como? Se você não está sendo nem fiel nas pequenas coisas.
Vocês estão entendendo isso? Todos nós falamos várias vezes, a partir do momento em que você fala que não dá, não dá. Vou dizer de novo, a partir do instante que você diz não dá, não dá. Aí a gente quer crer numa área, oh glória, aleluia, levanta. E não crê na outra. Agora se você diz, não pastor, é porque eu tenho outros planos, eu tenho outras prioridades, eu decidi fazer isso, diferente, aí é uma decisão sua, querido, respeitada. Mas nunca diga não dá. Eu vou dizer de novo, nunca fale não dá. Você pode ter outras prioridades, é compreensível isso. Você pode ter outras áreas, mas se você quer crescer na sua vida, você tem que mudar a linguagem. Agora, dizer isso para não convertido, querido, ótimo. Mas dizer para pessoas de fé é complicado. Porque quando a gente diz para pessoas de fé uma coisa dessa, está dizendo que a pessoa não cresceu. Fica silêncio. Os que estão nos visitando, deixa eu te dizer, eu sou especialista nisso ultimamente. Deixar a turma em silêncio. A grande verdade é que quando você persevera, a primeira coisa que você faz é mudar a linguagem. É mudar o que fala. Não, olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos crendo, só que por agora, nesse instante, nós temos outras prioridades. Ótimo. E assim funciona. Não dá para eu comprar o carro. Não vai dar mesmo. Rapaz, ter casa própria hoje em dia está muito difícil. Tá. Tudo que você falar, você tem razão. Não vou conseguir. Não vai mesmo, não. Vocês estão entendendo a mudança? Estou dando um exemplo do que é crescer. Quando você cresce, você diz, não, olha, realmente agora mesmo, não tem essa prioridade, minha prioridade é outra. Eu tenho algo para fazer, eu tenho outras coisas para cumprir. Uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, olha, deixa eu te dizer uma verdade, você assim não está crendo num avião não? Eu digo, meu irmão, querendo, eu até estou querendo, agora crendo eu não estou não. Por quê? Porque a minha fé tem outras prioridades do que um avião agora. Eu ando com a minha fé bastante esticada, tenho várias ovelhas que estão crendo comigo para coisas delas, e eu preciso manter firme e compromissado com aquilo que eu estou crendo com elas. Então não dá para colocar outra coisa. Perseverança. Perseverança. Vamos para outra área também. Agora vamos para aquele ponto. A palavra de Jesus disse assim: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Está escrito lá em João no capítulo 15. Ok? Ele disse também em Marcos capítulo 11, versículo 24, que tudo quanto pedires em oração, crendo que já o recebeste, assim será convosco. Amém? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então, baseado nesses 3 versículos que eu acabei de falar, eu posso simplesmente orar aqui, juntamente com todos vocês, para que me seja dada a presidência da Petrobras. A pergunta: eu estou preparado para a presidência da Petrobras? Os filhos, eles têm direito ao que os pais nos deram. Então o pai lá está com R$1.000 na carteira, e o seu filho de 7 anos pede R$1.000. É correto o pai dar R$1.000 a um garoto de 7 anos? Por quê? Mas não é dele? Não é dele? Mas é correto? Não. Esse é outro ponto que eu quero trazer. É preciso passar um tempo para chegar a uma maturidade, para possuir aquilo que nos pertence. Certas orações suas não foram respondidas a você, não é por sua falta de fé não, é porque você não estava pronto, porque você ia jogar fora aquilo que Deus te deu. Então é necessário você se preparar. Presidência da Petrobras, meu irmão, você não tem que ter apenas o curso superior, tem muito mais coisas envolvidas ali. Tem muito mais coisas envolvidas.
Uma presidência de uma Petrobras é nessa. Ah, não, pastor, o senhor podia pedir. Aí quando o senhor chegava lá, o seu salário ia ser enorme, certo? Carrão lá, com motorista, era só sentar e dizer: pai, agora manda os clientes internacionais. Não é assim não. Não é desse jeito, não é assim que funciona. Mas muitas pessoas colocam, eu estou dizendo um exemplo, porque eu exagerei um pouco, para mostrar para vocês o resultado da nossa vida. Se você diz, a sua área financeira está complicada e você não está honrando o seu dízimo de oferta, você não está pronto para desfrutar de colheita nenhuma. Porque você não está sendo fiel no pouco. Como é que você vai ser fiel no muito? Você não está perseverando ali. Não, esse mês eu vou entregar meu dízimo, eu vou entregar minha oferta. Aleluia, glória a Deus. Aí entregou o dízimo, entregou a oferta, mas aí ficou faltando pagar uns boletos. Ficou faltando pagar alguma coisa ali, quando no próximo mês, não, esse mês não dá não, o Senhor vai entender. Falta conhecimento. Dois amigos. Não, eu vou entregar meu dízimo e minha oferta, mas a igreja não está precisando do meu dízimo não, gente. Olha só, que beleza, meu Deus do céu. Não, eu prefiro dar naquela outra igrejinha ali, que lá está precisando. Você não entrega o dízimo porque a igreja está precisando. Você honra o Senhor com seus dízimos e oferta pela gratidão que você tem a Deus por aquilo que Ele deu a você. Mas por que não pode ser de outra igreja? Pelo mesmo motivo que você não pode simplesmente ir para o Burger King, pedir um sanduíche e pagar no McDonald's. Só isso. Dá para entender, né? É aqui que você se alimenta, é aqui que você se expõe, é aqui que você ouve a palavra, é aqui que você é cuidado, é aqui que as pessoas oram por você. Agora, se você quiser ofertar, é diferente. Quando você muda isso, não, deixa eu dizer, a propósito, a Silvana pediu para eu falar isso, eu vou falar. Ela falou sobre isso. Moça, quando você entrega seu dízimo e sua oferta, parte do seu dízimo e da sua oferta já vai para missões. Vai para missionários, uma porcentagem que vai para os missionários, outra porcentagem do seu dízimo, da sua oferta, cada real que você dá, vai para novas obras, igrejas que estão no início, começando, e que muitas vezes as pessoas não têm coisa, já vai para lá, já é dado, já é administrado dessa forma, passam todo o relatório. Amém? Eu estou só dizendo isso para responder, porque eu prometi a Silvana. Oi, Silvana querida, eu estou dizendo o que eu disse a você, tá bom, amado? Pronto, então, eu precisava falar isso. Mas voltando então para o assunto, muitas vezes nós enfrentamos as dificuldades, e por enfrentar as dificuldades, nós ficamos olhando tanto para as dificuldades que a gente naufraga na fé. Sabe, amados, quando um avião ele começa a decolar, ele sempre fica contra o vento. O avião não decola a favor do vento nunca, ele sempre decola contra o vento. E aí ele sobe. Quando ele está lá em cima, o que faz com que ele continue em frente é porque ele continua indo contra o vento. E aquelas turbinas é que justamente o mantém indo para frente. Estão entendendo isso? A perseverança, a fé é a decolagem, mas é a perseverança que faz com que você vá em frente. Olha para o irmão que está no seu lado e diz: abençoado. Não desista daquilo que Deus confiou a você. De novo, não desista daquilo que Deus confiou a você. Olha para o teu irmão e fala, olha bem sério, olha agora nos olhos do seu irmão, faz aquele olhar bem bonito assim, bem no fundo, diz para essa pessoa assim: cresça! Aleluia! É necessário crescer. O plano de Deus, meu irmão, é que você ande tão bem em fé que é praticamente automático. Chegou um problema. Mas assim do nada? Do nada. Vamos lá, você pode resolver? Não. Alguém pode resolver? Deixa eu ver. Não. Quem pode resolver? O Senhor. Ele vai resolver. Deus sabe. Isso é crescimento. Isso é perseverança.
Isso é necessário permanecendo. Vamos lá em Efésios capítulo 6, no versículo 13, diz o seguinte, Efésios 6, 13. Rapidinho. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Pastor, existe o dia mau? Acabou de saber, tem. E esse dia mau não é exatamente 24 horas, tá? Esse dia mau pode durar meses. Veio para todo mundo, veio para Jesus, veio para os apóstolos, veio para os discípulos, veio para os pais da igreja, veio para os nossos amados irmãos que já foram antes de nós, e vem para nós também. É normalíssimo o dia mau. Aí ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Interessante que ele não fala da armadura do crente não, é a de Deus. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir quando as coisas piorarem, quando a situação ficar difícil, quando aqueles que você conta se afastaram, quando aqueles que dizem, estou contigo e não abrem. Não tem gente assim. Já aconteceu comigo isso. Pastor, estou contigo e não abro. Eu e paraquedas ruim. Eu não abro, estou contigo. Tá. Na primeira dificuldade, cadê o homem? Aí alguém disse, liga para ele. Não, nada. Liga não. Ele é que tem que honrar o compromisso. Quando as coisas piorarem, quando a situação piorar, quando tudo falhar, resista no pensamento e resista nas palavras. Glória a Deus. Resista nas palavras. Deus tem algo aqui. Eu sei que Deus tem algo aqui. Aleluia. Irmãos, a tua boca é uma poderosa arma, a teu favor ou contra, é você que escolhe. Quando o dia mau chegar, resista. Fale o contrário do que pensa. Fale o contrário dos pensamentos que o diabo lança. Esse dia mal é você resistindo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou curado, eu sou próspero, eu sou frutífero, eu posso, e tudo posso em Cristo que me fortalece. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Resista! Persevera naquilo que você crê. Persevera naquilo que Deus falou para você. O que Ele falou é a verdade. A realidade do crente não é o que ele vê. A realidade do crente é o que ele não vê com seus olhos físicos. A realidade do crente não é aquilo que ele vê. A realidade do crente é aquilo que ele não vê com os olhos físicos. Resiste, persevera. A vitória já está. É um crescimento. Deus quer que você cresça. Glória, Deus quer que você cresça. Resistir do dia mau traz crescimento. Aleluia. Resistir no dia mau faz com que você alcance objetivos que antes estavam só na sua imaginação. Resistir no dia mau faz com que você possua bênçãos que nunca aconteceu com ninguém na sua família. Resistir no dia mau faz com que você possua bênçãos inéditas, coisas que nunca aconteceram. Está reservado para aqueles que resistem no dia mau, para aqueles que avançam, para aqueles que vão em frente, para aqueles que não param de falar a palavra.
glória! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom! Deixa eu ver se eu consigo ir em frente, porque senão não termino. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Agora veja o resto. Veja o restante. E depois de ter vencido tudo, já venci. Aleluia. Oh glória. Eu já estou vendo aquilo que o meu coração já cria. Mas ele tem uma vírgula, ele bota um ponto. É uma vírgula. Permanecei. Se ele fala inabalável, é porque existem coisas que podem te abalar. Enquanto está te abalando, você está perseverando. Enquanto está te abalando, você está resistindo. Mas uma vez que venceu, aí ele diz: agora isso não pode mais te abalar, não. Sandrinha, Amara, fique em pé. Sandra, você venceu o câncer. Essa mulher aqui foi curada de câncer, gente. Não tem gente dizendo que câncer não tem cura. Olha para ela. Você foi curada de câncer. Agora, câncer não te abala mais. Qualquer sintoma que chegar, você deve permanecer inabalável. Por quê? Porque aí você consolida a vitória que já é sua. Pode ser graça. Muitas vezes o nosso problema é achar que porque a gente venceu, pronto, já está tudo bem, agora é só sobre água fresca. Não necessariamente. Não necessariamente. Sempre o diabo vai trazer situações adversas. E sempre ele vai voltar. Sabe, eu estava lendo um dos livros do Morreiro, e ele dizendo que ele foi curado daquela enfermidade mortal, daquela enfermidade onde ele estava para ir embora. Ele foi curado. E interessante que a maioria das pessoas pega aquele testemunho e diz: oh, glória, amém, glória a Deus, que bênção, amém. Só que poucas pessoas sabem que alguns anos mais tarde a doença todinha voltou. O detalhe, ele já estava no ministério, mas ele permaneceu na palavra. Aleluia. Foi embora. Depois ele já era casado, já tinha seus filhos, estava no ministério pregando cura, voltou tudo de novo. Permaneceu na palavra. Irmãos, não é apenas, observe uma coisa interessante, no versículo 3, ele começa a dizer, ele falando: tome toda a armadura de Deus, para que possais resistir, certo? Mas depois de você ter vencido, aí não está falando apenas da resistência, vai além da resistência, está falando de você ficar firme. Isso não me abala mais não. Sabe uma coisa? Tem muita coisa que não me abala mais. Sabe, nome do SPC não me abala, porque eu já venci isso. Estou com o meu nome limpo. Então, quando pensei, o nome está no SPC, e daí? Eu venço um, venço outro, vou vencer de novo, vou continuar vencendo. Estou dando só um exemplo. Sabe o que é você simplesmente, olha, rapaz, você está na igreja e aí tem pouquinha gente e aqueles poucos que tem vão embora. Eu e ele passamos por isso. Então isso não se abala, isso não abala mais a gente. A gente resistiu, a gente permaneceu, porque a gente entende que o importante é fazer a vontade de Deus, com ou sem apoio. O apoio é maravilhoso, lógico que é, irmãos, eu não sei hipócrita. É claro que o apoio é bênção, é claro que o apoio é tremendo, mas Deus quer que você fique tão cheio, tão dentro da sua vontade, que com apoio ou não, você vai em frente. Com apoio ou não, vai em frente. Eu queria fazer, mas o pastor não me apoiou. Tá aí.
eu queria fazer isso, mas o pessoal da igreja não apoia, pastor. Deus mandou? Mandou. E quanto tempo tu precisa do pastor? Amém. Aleluia. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Eu não queria nem fazer essa pergunta, mas lá vai. Se Deus quer te exaltar, o pastor pode pedir? Não. Igreja pode pedir? Não. Alguém pode pedir? Não. Amém. Sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Para que Ele a seu tempo vos exalte. Jesus, irmão, a palavra de Deus diz que Ele simplesmente saiu do seu trono lá de glória, desceu. E quando Ele desceu, Ele ficou igual a nós. E aí Ele desceu mais ainda, morreu com morte de cruz, ou seja, morte de malditos, pessoas malditas, morte maldita. Aí interessante, fala lá em Filipenses, Ele desceu e morreu com morte de cruz, para fazer a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 2, pelo que também Deus o exaltou. Deus o exaltou porque Ele se humilhou. Os humilhados serão exaltados. Olha a pessoa que está do seu lado agora. Tem 5 pessoas precisando ouvir isso. Então, por amor a esses 5, para a gente não expor ninguém, a gente está todo mundo, né? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: abençoado, tem um recado de Deus agora para você. Escuta isso e recebe. Diz essa pessoa assim: se alguém está te humilhando, ela está te fazendo um favor. Resiste os pensamentos. Resiste a atitude. Ai meu Deus do céu, eu tenho que falar. Eu tenho que dar. Não tenho que falar. Fale para o diabo. Tu está pensando que eu vou desistir? Espera para ver, diabo. Espera para ver o que Deus vai fazer. A grande verdade, queridos, é que se você permanecer inabalável, você vai crescendo, crescendo. Há uma música do Sérgio que o grupo de louvor canta aqui. Podia cantar hoje, pode cantar hoje? Eu não vou desistir. Pode? Tá bom. Depois, no final dessa mensagem, a gente vai cantar essa música. Irmãos, eu estava para desistir do ministério. Na verdade, eu já tinha desistido do ministério. Eu não queria pastorear. Quando nós chegamos aqui em Brasília, eu não queria pastorear não, Matheus. Eu não vim para pastorear não. Eu não queria mais saber. Eu estava simplesmente... Não, rapaz, quero mais não preciso mais disso. Eu não preciso disso. Eu vou para o secular mesmo, vou trabalhar e vou ser crente de cadeira. O famoso ministério de cadeira, né? Você não foi esquentando, depois vai embora. Pensa direito, a pessoa senta, né? E entrega seu dízimo, entrega sua oferta, depois pega sua vida, faz sua história. Só que Deus não chamou ninguém para ser assim. Ninguém. Você precisa fazer alguma coisa no reino de Deus. Você precisa fazer e ser constante nisso. Então eu estava lá no meu quarto, estava deitado, de repente eu acho que foi no rádio, no FM. Começou: eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado, o Senhor está comigo, minha é a vitória. Eu estava pensando em outra coisa, de repente, aquela música, eu comecei a prestar atenção na música. Eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado. E interessante é que repetindo essa música,
umas 3 ou 4 vezes. Eu acho que a pessoa deixou lá passando e saiu. Ele ficou repetindo. E aí, pastor? E aí eu estou aqui. Isso foi há 15 anos, 14 anos atrás. Há 14 anos atrás. Eu simplesmente disse, não vou. E por isso, hoje eu prospero. E por isso, hoje eu alcancei níveis em Deus que eu não alcançaria se eu tivesse desistido. É necessário crescer. Vou dizer de novo, é necessário crescer. Moças, não desistam de casar. Rapazes, não desistam de casar. Casar é muito bom. Olha, casar é maravilhoso. Não desiste. Não, pastor, eu não desisto não. Eu desejo muito, mas só que, esse é o problema, só que. Abra sua boca. Rapaz, moço, eu vou casar com o homem de Deus, vou casar com a mulher de Deus. E fica ali, ó, o tempo todo falando. Eu ia falar outra coisa, eu estava falando isso do casamento. Fica ali, ó, o tempo todo, é assim. Permanece firme. A moça lá em Campina Grande, eu estou terminando. O grupo que louvor pode vir aqui, vai cantar essa música. A moça lá em Campina Grande, ela não podia engravidar. Foram no médico e a médica disse, olha, você não pode engravidar, você não pode ter filhos. Não dá para você ter filhos. O seu útero, tinha um problema lá no útero, não dá para você ter filhos. E aí, pastor? E ela só deu uma risada. Só deu uma risada. Permaneceu firme. 3 filhos. 3, aquela que não podia ter filhos. Irmãos, quando um homem diz que não pode, Deus fica olhando para você. Vamos dizer isso de novo. Quando o homem diz que não pode, aí Deus fica olhando para você. O que ele vai falar? Vamos ver o que é que ele vai falar. Vamos ver o que ela vai falar, o que ela vai dizer. Quando a situação grita, não tem condição, Deus olhando para você. Vamos lá, vamos ver o que é que meu filho vai falar. Aí você vê. Tudo é possível aqui dentro. É possível, eu posso. Aí Deus pega junto. Deus vai pegar junto com você. Permanece. Vou dizer de novo, permanece. Vamos ficar de pé. Irmãos, cante essa música. Declare essa música. Fale mesmo, com fervor. Amém, queridos? Mostra, meu irmão, que você permanece inabalável. Aleluia. Essa.